Edu, muito prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada, tá? Agora a palavra está com você. Oi, Lina, boa tarde a todos. Parabéns pelo evento. É sempre uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar aí conhecimento, enfim, poder agregar esse evento tão importante que a Procura promove aí, né, para todos os familiares, pacientes, profissionais, enfim. Vou compartilhar a minha apresentação. Você só me dá um toque se está me ouvindo direitinho e se está vendo a apresentação, tá? Tá. Isso, está indo, está perfeito. Certo? Perfeito. Tá compartilhado? Bom, então o desafio aqui é apresentar para vocês os recursos e técnicas para ventilação e exercícios respiratórios na ELA. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Vital, sou fisioterapeuta respiratório, membro do comitê científico da procura da ELA, né, e fisioterapeuta voluntário. E para nortear um pouquinho a minha aula, eu fui buscar lá no Facebook, né, que é a origem do nosso grupo, né, e fui ver quais que eram as principais dúvidas em relação aos exercícios e em relação à ventilação, né, não invasiva ou invasiva para esse perfil de paciente. E aí a gente vê que as dúvidas elas se repetem, né? Então a gente vê aqui um associado dizendo que o pai tem uma capacidade em torno de 51%, e o fisioterapeuta que acompanha diz que não precisa fazer o exercício com o AMBU, né, que só o BIPAP é o suficiente. Outra associada aqui diz que está tendo dificuldade para realizar o exercício com o AMBU, porque sente que o tórax não expande, que só as bochechas do paciente enchem ali de ar, né? Outra associada dizendo aqui que o fisioterapeuta respiratório do paciente diz não saber usar o AMBU e que o mais indicado é o Respiron. E aqui um outro associado dizendo que o neurologista recomendou que o paciente fizesse exercício com balão e o fisioterapeuta concordou, né? Então a gente vê que os erros eles se repetem, as dúvidas elas se repetem, né? Em relação à ventilação, né, em relação à interface, onde o médico pediu para que o paciente usasse só a máscara oronasal, outra associada aqui perguntando em relação a um ventilador básico sobre autonomia de bateria, né? Então muitas dúvidas em relação aos equipamentos disponíveis, né? Outra associada dizendo que o pai está usando um BIPAP automático e que não está se adaptando a ele, então será que esse é o recurso mais adequado para esse paciente? E uma outra associada aqui alertando em relação à diferença de BIPAP de suporte, e ventiladores de suporte à vida. Né? Então a gente consegue ver ali no nosso grupo muitas dúvidas em relação a essas duas temáticas. E eu trouxe essas duas imagens aqui falando do tempo certo, então tudo tem o seu tempo, né? Então as intervenções respiratórias a gente acaba introduzindo para o paciente sempre no momento adequado, baseado numa avaliação respiratória, que eu não vou me aprofundar no assunto, mas ela acaba norteando aí a nossa intervenção terapêutica. E essa outra imagem aqui, para a gente também evitar de colocar a carroça à frente dos bois. Né? Então, a gente vê muitos casos de pacientes que foram traqueostomizados sem antes mesmo ter a oportunidade de fazer uso da ventilação não invasiva, né? Pacientes traqueostomizados, mas sondados e não com uma gastrostomia. Então, a gente vê algumas condutas inadequadas aí, e é muito comum a gente ver isso no nosso grupo. Então, quando eu falo que existe uma linha do tempo das intervenções, levando em consideração a história natural da doença, então a gente tem um diagnóstico, né? Então, do ponto de vista respiratório, os testes aí de prova de função pulmonar, para a gente avaliar a capacidade, né, a condição desses músculos respiratórios. Com a evolução da doença, esse indivíduo, em determinado momento, vai ter a indicação dos exercícios de empilhamento de ar com o AMBU, em outro momento, a indicação da ventilação não invasiva, da via alternativa de alimentação, do suporte à musculatura expiratória, seja com assistência manual ou com assistência mecânica, que a Lê já falou, e depois, em determinado momento, a indicação da traqueostomia. Essa imagem desse artigo, ela mostra para a gente essa avaliação que eu comentei, né, e um norteador para as intervenções terapêuticas. Então, nessa parte superior da figura, né, o recomendado é que esses pacientes sejam submetidos a uma avaliação respiratória a cada 3 meses, né, a partir do seu diagnóstico. Então, uma vez que esse paciente passa por esses testes, né, teste de capacidade vital forçada, oximetria de pulso, testes
para avaliação de musculatura inspiratória, como a capacidade vital forçada, a pressão inspiratória máxima, o SNIP, ultrassom diafragmático, é uma medida que a gente tem utilizado, testes para avaliar a musculatura expiratória, como a pressão expiratória máxima e pico de fluxo de tosse. A partir desses testes, né, e dos resultados, a gente vai intervir, seja com o uso da ventilação mecânica não invasiva, seja por meio de técnicas de fisioterapia com o empilhamento de ar, né, em relação à musculatura expiratória, técnicas manualmente assistida ou mecanicamente assistida à tosse, e uma vez que esses pacientes apresentam uma pobre resposta a todas as intervenções, né, propostas, a gente precisa considerar a traqueostomia, que eu vou falar lá na frente também, tá? Então, quando a gente fala de exercício respiratório, eu vou trazer o principal objetivo para esses exercícios, que é o recrutamento alveolar. Então, o recrutamento alveolar, ele é obtido por meio de técnicas de insuflações pulmonares, que tem como objetivo prevenir microatelectasias ou atelectasias, né? No decorrer da doença, esses pacientes vão evoluindo com fraqueza muscular e a sua capacidade inspiratória ela é reduzida, então áreas dos pulmões acabam fechando e não tendo uma troca gasosa adequada. Esses pacientes vão evoluindo com retrações musculares da caixa torácica, vão evoluindo com quadros de infecções respiratórias e muitas vezes com deformidade torácica. Então, o recrutamento alveolar, ele pode ser obtido por meio da técnica de empilhamento de ar, ou air stacking, que tem como objetivo melhorar a complacência pulmonar e da caixa torácica, auxiliar a tosse, aumentar a capacidade de insuflação máxima, para os nossos pacientes otimizar a fala, e ele pode ser feito por meio de um ressuscitador manual, por meio do AMBU, que é o mais comum, por meio de ventiladores ciclados a volume, né, os ventiladores de suporte à vida, ou por meio do assistente mecânico de tosse. Né, uma variante aí da técnica de empilhamento de ar é a técnica de insuflação passiva, que são para aqueles pacientes com uma disfunção bulbar grave, ou para aqueles pacientes que têm uma demência frontotemporal importante, onde não tem condição de entender a técnica, a gente pode realizar a insuflação passiva, né, com o objetivo de aumentar volume corrente, promover fluxo turbulento, remover secreções, e nesse caso a gente vai aumentar a capacidade de insuflação pulmonar. Então, essa referência, ela traz para a gente, é uma referência de um grupo colega aqui, né, de Natal, e eles conseguiram avaliar algumas medidas aí de capacidade vital forçada, de pico de fluxo de tosse durante a aplicação da manobra de empilhamento de ar e pós, né, um efeito prolongado da técnica. E eles observaram aí um aumento significativo nessas medidas, né? Então, aqui demonstra a importância desse treinamento. E essa outra referência aqui de um grupo italiano, também mostrando o efeito da técnica de empilhamento de ar na diminuição da percepção da dispneia, né? Então, eles observaram aí que os pacientes tendem a uma melhora dessa percepção da dispneia após a realização da técnica, e um efeito prolongado, duradouro da técnica. Então, por isso, da importância desse treinamento ser diário, né, preferencialmente 3 vezes por dia, de 10 a 15 repetições em cada período, e o número de insuflações vai depender muito do tamanho do paciente, né, quantas insuflações é necessária para atingir a capacidade de insuflação máxima. Então, aqui, um exemplo prático, né, da técnica, né? Então, o paciente realiza inspirações profundas, com fechamento glótico a cada inspiração, atingindo o máximo da sua capacidade de insuflação máxima e depois exalando, né? Então, é possível medir essa capacidade de insuflação máxima, que é o volume de ar exalado após uma insuflação, né, por meio de um recurso aí de pressão positiva e sustentação máxima com fechamento glótico. Né? A capacidade de insuflação máxima, ela vai trazer uma medida indireta para a gente de complacência desse sistema respiratório, e também traz para a gente informações sobre a integridade glótica, né? Então, toda vez que essa medida de capacidade de insuflação máxima for maior do que a medida de capacidade vital basal, mostra que esse paciente tem uma glote preservada, né? Uma glote íntegra, capaz de aumentar essa insuflação máxima. E no caso do paciente ou um bulbar grave, ou um paciente com déficit cognitivo, né, com uma demência frontotemporal, a técnica de capacidade de insuflação pulmonar, Então, nesse caso, eu utilizo
fechamento das válvulas do AMBU, né? Nesse caso, eu tenho a válvula exalatória e a válvula de segurança, mas para cada modelo de AMBU, e a gente pode discutir melhor amanhã na oficina prática, eu vou fazer uma oclusão. Então, eu faço insuflações consecutivas, um pouquinho mais rápido, mantenho esse AMBU pressurizado, o tórax do paciente expandido, e em seguida, quando eu tiro, ele exala. Né? Então, eu acabo oferecendo inspirações assistidas, disponibilizada por um recurso de pressão positiva, com as válvulas ocluídas, e aí eu consigo atingir essa capacidade de insuflação pulmonar. Tá? Então, aqui um outro exemplo de outros recursos que a gente pode estar oferecendo para o paciente. Então, por exemplo, empilhamento de ar por meio de peça bucal também é interessante. Né? Eu mantenho um clipe nasal para mim não ter perda aérea por via aérea superior. Só um minutinho. Né? Aqui, o empilhamento de ar por meio de um assistente mecânico de tosse, onde eu consigo programar a pressão positiva desse dispositivo, eu posso fazer no modo manual, posso pré-determinar um tempo inspiratório curto, de acordo aí com a capacidade do meu paciente. Né? Então, a gente consegue observar, é um paciente que tem um nível de disfunção bulbar, né, que a gente vê aqui, que enche, mas a gente vê que esse tórax também expande, o paciente consegue exalar depois da aplicação da técnica. Tá? E aqui um exemplo também da técnica aplicada com um dispositivo de ventilação mecânica, um ventilador com possibilidade de ciclagem a volume, né? E aí eu consigo, por meio de uma peça bucal, também fazer o empilhamento de ar. Então a gente vê o quanto que o paciente consegue expandir o tórax, né? Fazendo o empilhamento, abertura e fechamento glótico, e depois ele tem condição de exalar o ar. Então, muito é questionável, né, assim, é só isso que tem para fazer para o paciente com ela, do ponto de vista de respiratório, de exercício respiratório, né, é aquilo que a gente fala, menos é mais para o paciente de esclerose lateral amiotrófica, né, então por isso que é recomendado 3 vezes por dia, de 10 a 15 repetições, né, a gente sabe que dentro de uma rotina de um paciente, a gente tem várias coisas, esse paciente está inserido numa equipe multi, onde tem orientação de vários outros profissionais. Então, hoje, os exercícios de empilhamento de ar é o exercício mais indicado para o paciente com esclerose lateral amiotrófica. E todos esses outros dispositivos que normalmente são utilizados para pacientes que apresentam fraqueza muscular são absolutamente contraindicados para o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Né? Então, por exemplo, Trichold ou Power Brief, que são dispositivos que têm como objetivo impor carga para a musculatura respiratória, então treinamento muscular são absolutamente contraindicados. Os inspirômetros de incentivo também, né? Os pacientes acabam trabalhando dentro do seu volume corrente, então eles não vão atingir o objetivo terapêutico, que é aumentar a capacidade de insuflação máxima. Então é muito comum os pacientes fazerem também selo d'água, encher bexiga, assoprar língua de sogra, né? Então, todos esses dispositivos, na literatura, não existe nenhuma referência robusta que diz que esses dispositivos, esses recursos, trazem algum tipo de benefício para o paciente com esclerose lateral amiotrófica. E agora falando um pouco sobre a ventilação não invasiva. Eu gosto muito dessa figura porque ela traz para a gente o principal objetivo da ventilação não invasiva. Então, na figura 1 aqui, eu tenho um equilíbrio, né, entre carga respiratória, impulso nervoso e capacidade muscular. Né? Isso para qualquer indivíduo saudável, sem nenhuma doença neuromuscular, eu preciso manter o equilíbrio entre esses 3 fatores, tá? Numa situação aqui na figura 2, onde eu tenho um paciente com doença neuromuscular, e no caso a esclerose lateral amiotrófica, essa carga respiratória ela tende a ser aumentada por essa fraqueza muscular. O impulso nervoso tende a ser diminuído e a capacidade de resposta desse músculo respiratório também tende a ser diminuído. Conforme essa fraqueza vai evoluindo, né, e ela chega a ser excessiva, esse trabalho ele aumenta significantemente, assim como o impulso nervoso também vai aumentar, e essa capacidade de resposta muscular também vai reduzir gradativamente, e aí ocorre um desequilíbrio dessa balança, né, o que é traduzido na hipoventilação alveolar. E
O suporte ventilatório, ele vai entrar aqui, ele vai atuar auxiliando os músculos respiratórios e equilibrando essa carga respiratória, né? Substituindo os músculos enfraquecidos e mantendo um equilíbrio aí entre esse sistema. E quais são os benefícios da ventilação não invasiva? São inúmeros benefícios, né? Então, alívio da dispneia, melhora do sono, melhora do desempenho cognitivo, descanso dos músculos respiratórios, redução do gasto energético, melhora da permeabilidade das vias aéreas, melhora da troca gasosa, tratamento dos sintomas de hipoventilação alveolar, melhora da complacência pulmonar, prevenção de infecções respiratórias. A ventilação não invasiva, ela tem capacidade de retardar a deteriorização da função pulmonar, e aqui 2 benefícios que eu julgo os mais importantes. Então, melhora da qualidade de vida e melhora da sobrevida, né? Eu poderia inverter aqui, eu melhoro a sobrevida com melhora da qualidade de vida, né? Então, algumas referências traz para a gente que a melhora, o uso da ventilação não invasiva, ela tem uma eficácia superior a qualquer tratamento medicamentoso hoje disponível para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, melhora aí de sobrevida em até 61% para os pacientes que têm uma boa adesão, né, ou seja, uma adesão maior do que 4 horas do uso da ventilação não invasiva, e esses estudos variam bastante, né, de 7 meses para 13 meses ou para 20 meses de sobrevida, e também vai variar muito dos pacientes bulbares e dos pacientes não bulbares. E também existem referências que demonstram a redução do declínio da capacidade vital forçada por uma preservação dessa musculatura, né, por um descanso muscular, para os pacientes que são tolerantes à ventilação não invasiva. E quando indicar a ventilação não invasiva? Então, essa é a indicação clássica, né, do suporte ventilatório não invasiva para os pacientes com doenças neuromusculares. Então, aqui no topo desse esquema, eu tenho sinais e sintomas sugestivos de hipoventilação alveolar ou de desconforto respiratório, como, por exemplo, a dispneia. Então, os sinais e sintomas, eles são soberanos frente à avaliação, frente à indicação da ventilação não invasiva, e eu tenho critérios fisiológicos também que me auxiliam na indicação, né? Eu não preciso obrigatoriamente ter todos os critérios presentes, mas eu preciso ter algum deles presente para a indicação. Então, uma capacidade vital forçada inferior a 50% do predito, lembrando que a gente tem referências hoje dizendo sobre a indicação da ventilação não invasiva de forma precoce, ou seja, com uma capacidade vital maior do que 50% do predito, uma dessaturação menor do que 88% por 5 minutos consecutivos durante o sono, uma pressão arterial de gás carbônico maior do que 45 milímetros de mercúrio e uma pressão inspiratória máxima menor do que 60 centímetros de água. Essa referência traz esse guideline aqui, falando um pouquinho sobre a ventilação não invasiva. Então, os critérios de indicação corroboram com o slide anterior, né? Ele fala um pouquinho aqui sobre os equipamentos, que eu vou citar um pouquinho mais na frente, né, a necessidade de ventiladores de suporte à vida com a evolução da doença, a indicação de peça bucal também para ventilação mecânica no período diurno, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente. Nessa outra referência que fala sobre ventilação não invasiva para esse tipo de paciente, né, quando iniciar, né, como fazer e quando fazer a ventilação não invasiva, eles recomendam que a VNI precoce antes que aconteça a hipoventilação alveolar é o mais recomendado, né? Alguns estudos dentro dessa referência mostram a redução do declínio respiratório e diminuição do trabalho respiratório quando instituída a ventilação não invasiva, melhora da sobrevida para os pacientes quando iniciam ventilação não invasiva com CVF maior do que 80% do predito. Mas é um dado que ainda não foi confirmado quando comparado com grupo controle, por exemplo. E na prática, a gente vê que pacientes assintomáticos têm uma dificuldade maior, né, de adaptação e de adesão à ventilação não invasiva, porque eles não vê melhora do quadro, porque não tem sintoma, né, não tem sinal respiratório. Então, a indicação da ventilação não invasiva a gente precisa levar em consideração vários fatores, né? Em relação à estratégia ventilatória, é extremamente importante, não basta a gente saber indicar a ventilação não invasiva para esse perfil de paciente, mas como ventilar esse paciente, né? Ventilar esse paciente de forma inadequada é tão prejudicial quanto não ventilar esse paciente.
né? Eu oferecer um suporte ventilatório para esse paciente, por exemplo, espontâneo, ou um CPAP, né, que é absolutamente contraindicado, pode fazer tão mal quanto o paciente que está sem suporte ventilatório. Então, essa referência traz para a gente uma proposta de início, né, de parâmetros ventilatórios e de estratégia ventilatória não invasiva para o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, modos ventilatórios, sempre modos assistido controlado, seja volume, seja pressão. A pressão de suporte, ela tem que ter como início um delta aí de 10 a 12 inicial, né? Claro que a gente vai buscar uma pressão adequada para gerar um volume adequado e otimizar esse volume de 10 a 12 ml quilo de peso, né? São pacientes que não, teoricamente, não apresentam doenças do parênquima pulmonar. Então, são pacientes que apresentam fraqueza diafragmática muito importante. Então, eles precisam de um delta de pressão superior, que seria necessário somente para manter uma ventilação alveolar, para esses pacientes ficarem confortáveis, né? Um EPAP mínimo, porque, como eu disse, são pacientes que não apresentam doença de parênquima pulmonar, e frequência respiratória de backup, né? Então, aí em torno de 14, né? E para um paciente mais grave, aí eu posso estar aumentando essa frequência respiratória de backup. Rise time, ou tempo elevado, sempre mais baixo, né? Então, uma rampa mais íngreme para esse paciente ficar mais confortável. A sensibilidade sempre média para o mais sensível possível, vai depender muito da gravidade do paciente. Tempos inspiratórios adequados, de acordo com a frequência respiratória, para manter uma relação de 1 para 2, tá? Essa referência mostra para a gente em relação à diferença entre modos a pressão e modos a volume na ventilação não invasiva. Em ambas as modalidades, os estágios de sono REM e não REM, eles aumentaram. O índice de despertar, ele diminuiu muito na modalidade a pressão. Poucos eventos, né, apresentaram poucos eventos anormais durante a ventilação não invasiva em ambos modos ventilatórios. As assincronias, elas foram mais frequentes no modo a volume, e de 27 pacientes que participaram desse estudo, 21 pacientes relataram que preferem o modo a pressão, né? Então, o artigo, ele conclui que o modo pressórico, ele é uma modalidade de maior preferência dos pacientes, mas que ambas modalidades são igualmente eficazes na correção da hipoventilação alveolar, né? Então, os pacientes com a evolução da doença vai aumentando a fraqueza muscular e aumentando a demanda ventilatória, e com isso a gente vai mudando as estratégias ventilatórias ao longo do tempo. E uma mudança importante ao longo do tempo, na história natural da doença, é em relação à indicação do equipamento, né? O Rui comentou muito bem, eu vou reforçar novamente. Então, os pacientes, quando iniciam a ventilação não invasiva, normalmente eles apresentam a hipoventilação noturna. Então, eu vou indicar os ventiladores do tipo binível, os ventiladores pressóricos simples, e para aquele paciente que faz uso de ventilação não invasiva em até 8 horas no período noturno e que não são dependentes, ou seja, se eventualmente aquele equipamento quebrar ou faltar energia, o paciente ele vai conseguir dormir aquela noite, até conseguir resolver o seu problema sem grandes problemas, né? Com a evolução da doença, piora da hipoventilação noturna, esse paciente passa a hipoventilar durante o dia, é o momento de instituir a ventilação de forma intermitente no período diurno, né? Então, é um paciente que ele é dependente de ventilação mecânica no período noturno, então o paciente precisa de um equipamento um pouco mais robusto, né, comparado à primeira opção, um equipamento onde eu tenho uma autonomia de bateria, né, porque é um paciente que ele não vai conseguir dormir caso tenha falha nesse equipamento, e é um paciente que vai fazer uso de ventilação no período diurno também, né, então os equipamentos intermediários, que são equipamentos do tipo binível, né, com recursos superiores aos equipamentos ali da categoria anterior. Então, são equipamentos que me permitem uma pressão maior, uma frequência respiratória de backup maior, ajustes de alarme e autonomia da bateria. E uma vez que esse paciente passa a uma dependência de ventilação não invasiva maior do que 16 horas, seja de forma invasiva ou não invasiva, obrigatoriamente eu preciso transferir esse paciente para um ventilador de suporte à vida, né? Então, são equipamentos que ventilam a pressão, ventilam a volume, são equipamentos que me dão possibilidades de tipos de circuitos, são equipamentos que têm uma autonomia de bateria superior aos equipamentos anteriores. Então, é um equipamento que, de acordo com esse ISO, é recomendado para esse perfil de paciente.
Em relação à interface, qual que é a melhor interface? Não tem uma melhor interface, né? A interface mais adequada é aquela que o paciente melhor se adapta, porque os pacientes apresentam rostos em formatos diferentes, narizes também em formatos diferentes. É muito importante que esse paciente tenha acesso a mais de um tipo de modelo de interface, né? E a escolha e a adaptação do paciente na interface é quem define o sucesso da ventilação não invasiva, né? Parte do sucesso da ventilação não invasiva está diretamente relacionada ao tipo de interface que o paciente vai se adaptar e utilizar. Então, a gente tem as máscaras nasais, né, que elas podem ser do tipo pilo, do tipo prong, né, ou máscara mesmo, as máscaras faciais ou oronasais, e as máscaras faciais totais, que são preferencialmente utilizadas aí em ambiente hospitalar, ou frente a uma insuficiência respiratória aguda, ou quando a gente acaba evoluindo com lesões, enfim, por conta do número de horas aí, quando não cuidado de forma adequada, da ventilação não invasiva pode acontecer. E a ventilação por meio de peça bucal, né? Então, os pacientes, quando passam a hipoventilar no período de é possível instituir a interface com peça bucal, que tem a vantagem de manter o rosto livre do paciente, né? Os equipamentos de suporte ventilatório já tem modos ventilatórios específicos para essa modalidade de ventilação. Né? Então, rapidamente falando sobre vantagem e desvantagem dos dois principais modelos, então a máscara nasal ela é mais confortável, ela facilita a comunicação e alimentação, ela permite o gerenciamento de secreções da cavidade oral, mas o paciente precisa manter a boca fechada. Né? A sua desvantagem é o escape oral, então muitas vezes a gente não consegue pressurizar a via aérea, né, dependendo da gravidade do paciente, tem muito escape oral, e aí eu tenho uma ventilação ineficaz, eu tenho uma resistência das narinas quando eu preciso de altas pressões, e acaba que os pacientes tolerando menos, né, quando é necessário pressões superiores a 20 centímetros de água. E as máscaras faciais ou oronasais, ela permite que o paciente mantenha a boca fechada, é uma máscara de escolha para situações de insuficiência respiratória aguda e para pacientes durante o sono, muitas vezes é indicada, principalmente para aqueles pacientes que mantêm a boca aberta durante o sono. Mesmo assim, pacientes que não se adaptam a esse modelo de interface durante o sono e mantêm a boca aberta, a opção de uma máscara nasal com uma queixeira também é bem-vinda. É uma máscara que, como desvantagem, tem um maior espaço morto, é uma máscara que dificulta muito a alimentação, a comunicação, e muitos pacientes se queixam de claustrofobia. Então, por isso que é muito importante a gente, desde o início da ventilação não invasiva, adaptar o paciente a dois modelos de máscara, nasal, oronasal, porque em determinados momentos da doença eu vou precisar ter esse arsenal de interface para garantir que o paciente tenha a condição de manter a ventilação não invasiva por um período de tempo mais prolongado. Em relação aos circuitos, então hoje os equipamentos permitem aí que eu utilize circuitos com válvula de expiração, né, que são os circuitos duplos ou válvula ativa, ou circuitos com porta de expiração simples e passivo, que é o mais comum utilizado na ventilação não invasiva. Tudo isso vai depender da estratégia terapêutica do seu fisioterapeuta respiratório, tá? Em relação à umidificação da via aérea, é extremamente importante, né? A Simone falou muito sobre a complicação de espessamento de secreções, formação de rolha. Então, isso só acontece quando a gente tem uma via aérea mal umidificada ou uma hidratação inadequada do paciente, né? Então, é muito importante o consumo de água desse paciente, né? Então, a abordagem multidisciplinar aí também com uma nutricionista para a gente garantir uma hidratação adequada e os dispositivos de umidificação de via aérea. Para ventilação não invasiva, o mais recomendado são os filtros, para ventilação não invasiva, o mais recomendado é a umidificação ativa, né, que depende aí da região, é chamado de base aquecida, a panelinha aquecida, enfim, que é o mais recomendado. Para ventilação não invasiva, a umidificação passiva, não tem recomendação, porque normalmente utilizamos máscaras máscaras ventiladas, né, ou seja, com válvula exalatória integrada, e o paciente não exala no circuito, né, para ter o seu funcionamento adequado. E, completando aqui, quando a gente fala de ventilação não invasiva, é extremamente importante fazer a monitorização da ventilação não invasiva, né? Uma vez que é instituída a VNI, a gente precisa acompanhar
a resposta terapêutica e a eficácia terapêutica? É muito comum os pacientes irem em centros, né, instalar a ventilação não invasiva e ali permanecer por meses, né, ou até por anos, sem nenhum ajuste ventilatório. A gente sabe que a doença é dinâmica, a doença ela é progressiva e cada indivíduo vai apresentar uma velocidade em relação a essa progressão, e assim como os músculos respiratórios também vão apresentar uma evolução aí de fraqueza muscular, e que isso pode ou não repercutir em sinais e sintomas. Então, é muito importante o profissional que está acompanhando a ventilação não invasiva ter disponível os recursos aí para monitorizar esse dispositivo no paciente. Então, hoje, temos muitos equipamentos, né? O Rui comentou que é possível fazer essa monitorização remota, né? Então, os equipamentos hoje, eles têm software integrados, alguns equipamentos, eles vêm com um modem integrado também, onde permite que essas informações vá para uma nuvem e uma equipe especializada aí consiga monitorar a distância e intervir quando necessário na ventilação do paciente, né? Então, o download do equipamento, ele permite a gente checar a adesão da ventilação desse paciente, né? Então, de acordo com a sua prescrição, se o paciente está utilizando de forma adequada ou não. Ele permite também fazer uma média dos ajustes ventilatórios, então, a frequência respiratória, o volume total expirado, a fuga, que é um dado muito importante para o sucesso da ventilação não invasiva, né? Permite a gente analisar a adesão, né? Então, naquele período de tempo, quantos dias o paciente usou, qual foi a média de horas de uso, quanto que ele usou acima daquela prescrição recomendada, e a oximetria noturna, que é um exame, né? É claro, a hipoventilação alveolar, o padrão ouro para identificar é a capnografia, mas infelizmente é um recurso que não é de fácil acesso. Então, a gente lança a mão da oximetria noturna para esses pacientes para poder monitorar também a eficácia terapêutica da ventilação não invasiva. Então, aqui eu tenho um exemplo de um paciente ventilado e com uma oximetria noturna muito ruim, né? Ou seja, apresentando aqueles critérios de indicação, né? O paciente apresenta mais do que 5 minutos consecutivos de dessaturações abaixo de 88, o paciente ele permanece 41% do tempo total do sono na ventilação com saturação menor do que 85, e aí foi feita uma nova estratégia terapêutica, então ajustado o ventilador, repetido o exame, e aí a gente já tem um exame normal, a gente consegue observar aqui na linha do gráfico de saturação de oxigênio, a saturação acima de 95%. Então, é extremamente importante essa monitorização, né? Complementando a aula da Lê, a aula da Cia, a aula do Rui, é extremamente importante, né? O manejo ventilatório do paciente é um conjunto, né? Então, não é só o exercício kombu, não é só a ventilação, né? É o apoio da equipe multidisciplinar, os dispositivos de auxílio mecânico ou manual à tosse, enfim, tudo isso, quando bem empregado para o paciente, é capaz de retardar a necessidade de uma traqueostomia e prolongar a vida desse paciente com qualidade de vida. Mas em determinado momento, né, a traqueostomia ela pode ser inevitável, né? Então a gente tem vários recursos, vários dispositivos, né, e a gente consegue contornar várias situações para garantir que esse paciente fique na não invasiva, porque a gente sabe que a ventilação não invasiva tem uma série de vantagens comparada à ventilação mecânica invasiva. Mas infelizmente, em determinado momento, pode ser que a traqueostomia seja viável para determinado paciente. Quando que ela é indicada? Ela é indicada quando a insuficiência respiratória é refratária à ventilação não invasiva, ou seja, quando o meu suporte ventilatório não invasivo, ele não dá conta de ventilar os pacientes. Isso é muito comum para os pacientes bulbares, né? E todo paciente com esclerose lateral amiotrófica, mesmo aquele que iniciou com sintomas apendiculares, ao longo da doença, ele vai evoluir com sintomas bulbares, né? Então, são aqueles pacientes que têm uma fraqueza muito grave de via aérea superior, com desabamento considerável, né? Obstrução de via aérea superior, e aí a gente não consegue ventilar. Aquele paciente que a gente coloca a máscara, não observa expansibilidade torácica e a gente observa, né, o ar somente aqui na via aérea superior, né? Então, isso é muito comum e principalmente para os pacientes bulbares, que mesmo assim são pacientes que devem e que têm a oportunidade de ventilar de forma não invasiva por um período de tempo.
né? E quadros de infecções de repetição. Então, o paciente que apresenta 2 ou mais, né, quadros de pneumonia que muitas vezes estão relacionados à aspiração, pode ser que a traqueostomia seja a melhor indicação nesse momento para evitar esses quadros, né? No intervalo de 1 ano. Quando a gente fala de traqueostomia, os pacientes e familiares devem ser orientados sobre a consequência dessa decisão. A traqueostomia, ela prolonga mais a vida, então é um assunto que deve ser levado em consideração, então o desejo, a vontade do paciente deve ser considerado. Evitar que essas traqueostomias sejam realizadas em quadros agudos, né, porque a gente pode ter uma maior dificuldade de manejo pós o procedimento, então a traqueostomia eletiva, ela é muito mais recomendada. A vontade do paciente é soberana, sempre, né? É uma modalidade de ventilação comparada à ventilação não invasiva que traz um maior custo, né? Então, isso também deve ser levado em consideração. E algumas referências trazem que a dependência piora da qualidade de vida dos pacientes, dos cuidadores, acaba aumentando quando o paciente é traqueostomizado. Mas, na prática, e no nosso grupo, a gente vê o contrário em muitos casos, né? Mas é uma coisa que também a gente precisa levar em consideração. Bom, eu agradeço o convite, espero que eu tenha contribuído aí com o evento. Segue as minhas redes sociais, o meu e-mail, QR Code aí de doação do ingresso solidário para esse evento, né? Para a gente poder receber a ajuda de vocês e continuar podendo ajudar os nossos pacientes aí da Associação Procura da Ela. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigada, Edu. Acho que foi extremamente esclarecedor, né? Contribuiu muito para as pessoas entenderem, né, essas importâncias, né? E aquilo, como você falou, e todos os outros profissionais. Quanto mais informação você tiver, quanto mais você souber, melhor você vai ser tratado. A equipe multidisciplinar, os procedimentos sendo feitos corretos, isso vale mais até do que qualquer tratamento que hoje em dia, a parte medicamentosa, do que é oferecido até hoje, entendeu? Com Então, certeza. isso também faz prolongar a vida, né? E a qualidade de vida do paciente. É saber fazer, conhecer os procedimentos e ter os profissionais com conhecimento, tá? Eu espero que aqui nesse nosso simpósio tenham vários profissionais que atuam, né, com pacientes de ELA, que estejam conhecendo e sabendo e agregando informações. Tá? Eu sei de algumas pessoas que já me deu retorno que isso está acontecendo. Então, eu acho isso muito importante. Tá? É um grande desafio, é esse, é fazer essa doença se tornar conhecida nos meios dos profissionais de saúde para que, como você falou, os erros sejam minimizados. Né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que Amanhã agradeço. volta junto com a Simone na aula prática às 2h30 da tarde. Grande beijo. Sim. Beijo, boa tarde. Tchau, tchau.